Jesus é o Senhor. Amém. Irmão, vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Efésios 5, de 1 a 5. Eu vou ler para os irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Até aí por enquanto. Vamos orar um pouquinho? Senhor, abrimos o coração a Ti e queremos dar liberdade para o Senhor entrar. Entrar e tirar tudo que é do mundo. Limpar toda poeira, todo pecado, toda mentira, tudo que é aquilo que encobre o nosso coração. Tudo aquilo que nos impede de ver o Senhor e de desfrutar o Senhor. Entra e limpa o nosso ser. Nós precisamos de Ti. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. Fazemos questão da Sua pessoa. Obrigado. Nós Te agradecemos. Muito obrigado. Amém. Irmãos, a palavra tem por título andar em amor como filhos amados. Andar em amor. Nós começamos lendo aqui essa porção de Efésios, que no início já fala para você ser um imitador de Deus. O que é, imitar Deus? Não é imitar exteriormente, mas imitar interiormente. Não é uma aparência externa, mas é uma questão de realidade interior. Nos dias de hoje, nós vemos as pessoas cada vez mais distantes de Deus. E claro, as pessoas aí de fora não posso esperar outra coisa. Mas muitos filhos de Deus também estão distantes daquilo que Deus é. Isso é uma tristeza, mas é uma verdade. É filho? É, mas está distante do Pai. Não sabe nada do que passa no coração do Senhor. Até falam de Deus, mas o seu viver, o seu testemunho não condiz com aquilo que fala. Isso é uma vergonha para nós. Em essência, não há nada de Deus na vida de muitos filhos de Deus. Então, ser imitador de Deus não é exterior, não é externo. Não é pôr Bíblia debaixo do braço. Não é falar bonito. Não é falar glória a Deus, amém. Não é isso. É aqui, ó. É aqui dentro que eu imito a Deus. Imitar a Deus, sabe o que é? Você ser misericordioso. Isso é imitar Deus. Imitar Deus é você ser perdoador. Isso sim é imitar Deus. É você ser longânimo. Isso é imitar Deus. É você expressar as suas virtudes e não ficar falando só das virtudes. É só você olhar para si próprio. Nós perdoamos? Nós somos misericordiosos? Se nós não somos, não tem imitação de Deus. Porque Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus é longânimo. E não adianta falar, isso é só Deus pode perdoar. Não, nós somos filhos, ganhamos a mesma vida. Por isso que Paulo fala, sede, pois, imitadores. Eu posso ser. Senão ele não ia pedir isso aqui.
por saber que você é amado, que aqui fala, sede imitadores como filho amado, por saber que você é amado, o seu viver tem que ser diferente. Você sabia que você é amado? Amado por Deus? Não preocupe se você é odiado por Satanás. Nem dê bola para isso. Mas saiba, você é amado de Deus. O diabo é que te odeia mesmo, mas você é amado de Deus. Aí você pode falar, não, mas eu faço um montão de coisa errada. Continua sendo amado por Deus, tá? Continua sendo amado por Deus. E o versículo 2, ele fala sobre andar em amor. Como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou. Como é que eu sempre falo isso para os irmãos aqui? O que é andar em amor? O que é andar? É viver. Já viu quando você encontra uma pessoa, ô irmão, como é que você tem andado? Ou seja, como é que você tem passado? Como é que você tem vivido? Andar é viver em amor. É questão de vida. É outra questão interna, é interior. Isso é uma realidade interior. Então, andar em amor implica em um viver. Não é exterior. Andar como filho, de novo, amado. Tá? Como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu pergunto para os irmãos, nós temos vivido conforme esse amor? Você sabe como Cristo te amou? Como que Cristo te amou? Ele te amou até a morte. E Ele te ama eternamente. Ele te amou mesmo sabendo das besteiras que você ia fazer. Ele te amou. Ele te ama mesmo sabendo dos pecados que você comete. Ele ainda continua te amando. Ou será que Ele não sabia que depois de te salvar você ia fazer um monte de bobagem? Claro que Ele sabia. Mesmo assim, Ele foi até o fim, porque te ama. E Ele se entregou como uma oferta e sacrifício. Assim tem que ser, irmãos, o nosso andar. O mínimo que eu sempre falo isso, o mínimo que eu tenho para dar para Deus, sabe o que é? É o mínimo, a minha vida. É o mínimo que eu tenho para dar para Ele. Senhor, o mínimo que eu tenho para te dar é a minha vida, que para mim é o máximo. É o mínimo, Senhor, meu coração é teu, tudo é teu, minha vida é sua. Agora, a questão de nos entregar a Ele, de nos consagrar a Ele, ela depende muito, sabe de quê? Da nossa conversão. Ela depende muito da sua realidade com Deus. Se a nossa conversão foi uma conversão impactante, uma conversão positiva, existe como contrapartida consagração. Se a nossa conversão foi mais ou menos, e quando eu digo mais ou menos, não é que Deus te transformou mais ou menos, não, Deus te salvou. Isso não é o que eu estou questionando. Mas é que muitos filhos de Deus se tornam filhos de Deus, creem no Senhor Jesus, mas acham que está fazendo assim, um favor para Deus. Tipo assim, eu estou compondo a equipe de Deus. Deus está me ganhando para Ele, olha que bacana. Como se fosse acrescentar algo bom para Deus. Não tem muita noção e clareza daquilo que Deus está fazendo. Então, muitas pessoas que têm esse tipo de conversão, aquela conversão sem um impacto, aquela conversão onde viu o que você era e o que Deus te dá e o que Deus fez de você, muitas vezes não há uma consagração, um viver adequado para isso. Às vezes tem pessoas que acham que está colaborando com Deus ao ser salvo. E olha só, e foi Ele quem nos salvou. E uma das bases para a consagração, é o amor. Por isso que quando você foi salvo e esse amor te toca, a consagração acontece. Quando você é salvo e esse amor não te inunda, você não tem tanto coração para se consagrar assim. 2 Coríntios 5, o versículo 14 e 15 fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, 2 pontos, um morreu por todo, logo todos morreram,
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então olha que interessante, o amor de Cristo nos constrange. Você é constrangido ou não? Não responda para ninguém, responda para o seu interior. O amor de Cristo te constrange ou não? Ele só vai te constranger se você viu esse amor, se você tocou nesse amor. Se esse amor é teórico, ele não vai te constranger. E você não vai se consagrar. Eu falo isso de coração porque isso é verdade. Quando você toca no amor e vê quem é você, quem era a sua situação, quem era você, e você viu o que ele fez, há uma consagração. Esse constranger aqui no original é pressionado por todos os lados. É estar bem apertado. É você estar confinado. O amor de Cristo te aperta. Ele te confina. Ele te pressiona por todos os lados. É assim conosco? Nós sentimos essa pressão do amor. Quando a gente quer dar uma escorregada aí, fazer umas bobagens, pecar, eu vou. A gente é constrangido ou a gente vai de boa? A gente sente alguma coisa nos incomodando, a gente vai sem nenhuma dificuldade. Quando a gente faz uma bobagem, ou planeja fazer um pecado, ou maquina na mente uma coisa errada, que a gente sabe que Deus reprova, que Deus não quer, a gente vai numa boa? Se vai, irmãos, esse amor ainda não está constrangendo. Agora, se não vai, se existe o incômodo, amém. O amor de Deus nos prendeu e nós não conseguimos fugir. Na verdade, quando você ama, você tem a sensação de estar preso, não é isso? Você ama uma mulher, você fica preso. Você fica nas mãos dela, na verdade. Porque você está preso no amor. É assim que tem que ser a nossa relação com Deus. Tá? Nós fomos presos pelo Senhor e não há como sair. Por isso que o amor é a base dessa consagração. Então, ninguém pode se entregar ao Senhor, se consagrar ao Senhor, se não tocar nesse amor. Não tem jeito. Então, primeiro você precisa, antes da pessoa se consagrar, você precisa tocar no amor de Deus. Aí sim, você se entregar a Deus é uma questão espontânea, é uma questão natural. Quando você vai em 1 João 4:19, 1 João 4:19, o que está escrito lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De novo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só ama porque Ele te amou primeiro. Então é possível você amá-lo. Deus é amor. Ele entrou em você e Ele agora pode, por meio de você, amar. Então consagrar-se é um direito que você tem. A Bíblia, nós lemos em Efésios, né? Sede imitadores. Andar em amor, como Ele também, em Cristo, vos amou e se entregou. É a mesma coisa conosco, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. O Senhor deu a vida para você, então você pertence a Ele. Tá? Então, quando você é constrangido por esse amor, quando você olha que você foi comprado, que você foi adquirido por preço de sangue, automaticamente você se separa e você passa a viver para Ele. O que é a consagração então? Separação e viver. É isso que é separação. É consagração. É separar-se e viver para Ele. Você está num mundo hoje, irmãos, que está condenado. Nós estamos inseridos no mundo, nós trabalhamos, nós acordamos cedo, nós nos relacionamos com as pessoas aí fora. Esse mundo, ele jaz no maligno. E esse mundo, logo, logo, será julgado. Mas nós temos que, apesar de estar nele, nós precisamos estar separados dele. Esse mundo não pode estar em nós.
Olha só, na tribo, em Israel, no Velho Testamento, na tribo de Israel, o povo de Israel, era composto por 12 tribos. 12 tribos. Haviam 12 tribos lá. Mas não eram as 12 tribos que serviam ao Senhor. Apenas a tribo de Levi foi escolhida para o serviço. Mas não era a tribo de Levi toda que se consagrava ao Senhor. Apenas a casa de Arão é que foi escolhida para que pudesse se consagrar ao Senhor. De um povo para uma tribo, de uma tribo para uma casa. Se alguém quisesse se consagrar, não poderia. Apenas os que pertencessem à casa de Arão é que poderiam se consagrar. Graças ao Senhor hoje, nós pertencemos a essa casa. Nós que fomos salvos, pertencemos à casa de Arão. Consagrar é um direito que você tem. Tá? Quando você vê lá em Apocalipse 5, Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Fala assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem te constituiu sacerdote? O Senhor. Então você pode se consagrar. Então nunca pense que a sua consagração é um favor. A sua consagração é um direito que você tem. Tá? Apenas os escolhidos é que podem se consagrar ao Senhor. Então a pessoa não se consagra porque ela apenas quer, ela se consagra porque foi escolhida pelo Senhor. O Senhor chama, escolhe, chama, e daí ela se consagra. Tá? Então a consagração não é uma cortesia que eu vou fazer a Deus. A partir de hoje eu vou me consagrar ao Senhor, para o Senhor ficar feliz comigo. A partir de agora, eu vou me consagrar e tal, o Senhor vai ficar feliz comigo, vai ser uma beleza. Não é assim que eu tenho que ver. Eu não estou fazendo nenhum favor para Deus. Quem concede glória e ornamento é Deus. Então a consagração é apenas um resultado de nós termos sido escolhidos. Tem uma figura no livro de Levítico, que é muito prática. Eu vou só passar por cima aqui para os irmãos conhecerem, muitos já conhecem, né? Para os irmãos saberem. Levítico 8, a partir do versículo 14 até o versículo 28, ali fala de um novilho, fala de 2 carneiros e 1 cesto de pães asmos, pães sem fermento. Um novilho, 2 carneiros e 1 cesto de pães sem fermento. O novilho era para oferta pelo pecado. O primeiro carneiro era para o holocausto. O segundo carneiro era para consagração, junto com o cesto dos pães asmos. Então existe uma sequência: perdão dos pecados, o holocausto e a consagração. Versículo 14 de Levítico 8 diz assim, Levítico 8, 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Aqui o problema do pecado é resolvido. Nós fomos salvos. Esse primeiro novilho é a nossa salvação. Sem lavar os pecados não tem como haver consagração. Aí você vai para o versículo 18. Diz: depois fez chegar o carneiro do holocausto. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Aqui já tem o carneiro do holocausto. É onde nós somos aceitos por Deus. O holocausto nos torna aceitáveis para Deus. Quando Cristo morreu na cruz, lá, na hora que ele entrega o Espírito, o que aconteceu na terra? O sol escurece, houve um terremoto, e o véu do santuário faz o quê? Rasga. Quando Cristo morre, você é perdoado. Quando o véu rasga, você é aceito a entrar no Santo dos Santos. É isso que significa. Uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você ser aceita. Duas coisas que ocorreram no mesmo tempo.
Deus te perdoou e Deus te aceitou. O que sobra? A consagração. Então você não foi só perdoado, você também foi aceito pelo Senhor. Então você vai agora no 22, Levítico. Aí diz: então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E eu vou continuar a leitura, fala assim, ó. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a coxa direita. Aí vem o cesto dos pães asmos. Também, do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. 27, e tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Vamos devagarzinho para os irmãos entenderem. Você foi perdoado, depois você foi aceito, e aí agora você se consagra. Quando você se consagra, nesse carneiro da consagração, o sangue desse carneiro aqui, que na verdade é uma marca de posse, sangue indica posse, e também indica amor, é o símbolo do amor. Esse sangue do carneiro, ele é colocado sobre a ponta da orelha, a ponta do polegar da mão e a ponta do polegar do pé. Os irmãos sabem o que é isso, né? Que o Senhor faz em nós uma separação completa daquilo que você toca, daquilo que você ouve e por onde você vai andar. Orelha, mão e pé. O que você ouve, o que você faz e por onde você anda. O Senhor separou tudo isso para Ele. Quem fez a consagração? Foi o Senhor. A sua consagração já está pronta, Ele fez. Você só precisa andar nesse caminho. Você percebe que consagrar ao Senhor é graças a Ele? Graças a Ele, que comprou os meus ouvidos, que comprou as minhas mãos, o que eu faço, que comprou os meus pés, o meu caminhar, eu posso me consagrar ao Senhor. E aqui fala sobre gordura, aqui fala sobre coxa direita. Essa gordura representa a riqueza, refere-se à glória de Deus. A coxa representa a parte forte, que significa o aspecto divino do Senhor. Tudo isso, aí pegou também o último, que o 26, pegou o cesto dos pães asmos, o bolo de pão azeitado, uma obreia, pegou tudo isso e fez o quê? 27, pôs nas mãos de Arão. Irmão, você sabe o que significa a palavra consagração no hebraico? No hebraico, o que significa? Encher as mãos. É isso que significa. Significa ter as mãos cheias. Arão, quando chegou ali perante o Senhor, estava com as mãos vazias. O Senhor providenciou tudo: carneiro, sangue, gordura, coxa, pão, bolo, e o pôs nas mãos de Arão. E Arão faz o que? Aquilo, 27 fala, e o moveu por oferta movida ao Senhor. O que Arão estava mostrando para Deus ali então? O próprio Deus. O que Arão oferecia e movia diante de Deus, era aquilo que Deus mesmo preparou para ele mover perante ele. O que você tem para consagrar para Deus hoje? Cristo. A oferta que você tem para apresentar hoje é Cristo. Não apresenta você não. Não chega você do jeito que você é não. No sentido assim, eu estou aqui, é Cristo que aparece.
A única coisa em nós que agrada a Deus é Cristo. Então você pode se consagrar a Deus porque você tem Cristo. E sabe qual que é o objetivo da consagração? É nos deixar à disposição de Deus. Você viu aquelas pessoas que falam assim, muito obrigado, a pessoa responde, ao seu dispor. Ou seja, eu estou ao seu dispor. Para o que você precisar. Sabe o que é isso? Consagração. É assim que eu tenho que falar para o Senhor, Senhor, eu estou a seu dispor. Eis-me aqui. Consagrar, irmãos, é você estar ao dispor de Deus. Isso implica em separação. Por quê? Que se você estiver cheio de mundo, cheio de projetos, cheio de coisas que te consomem, você nunca vai estar ao dispor de Deus. Eu vou ter sempre dificuldades de me entregar ao Senhor plenamente. Agora, quando eu vejo que o Senhor é que me entregou tudo, e eu apenas tenho que dar o mínimo que é a minha vida para Ele, o meu coração, Senhor, eu estou ao seu dispor. Isso é consagrar, é você estar à disposição do Senhor. Consagração não é o quanto eu posso dar para Ele, mas é ser aceito por Ele e estar ao seu dispor. Tá? Romanos 12:1 fala, né, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor não pede para você dar nada, Ele pede para você se apresentar. Você já viu os homens quando vai fazer o exército, o que eles têm que fazer? Se apresentar, só. Depois é que vão vir um monte de ordens lá para você fazer, mas a princípio eu só preciso estar, estou aqui, ó. O que você precisa? Estou aqui. Estou às ordens, estou a seu dispor. Romanos fala isso, se apresente. Isso é o culto, né, ou o serviço racional. Isso é inteligente, faça isso. Mas a gente insiste em se apresentar a tantas coisas. Nós gastamos a nossa energia com tanta coisa aqui da terra, que quando precisa sentar 5 minutos para ler a Bíblia, eu não tenho nem cabeça para aquilo. Eu estou estressadíssimo, não quero nem ler. Irmão, vou fazer uma oração? Não, vou não. Eu estou extremamente nervoso, eu estou irritado, eu fui sugado. O dia hoje acabou comigo. Que o Senhor nos guarde disso, irmãos. Que a gente possa ser sugado pelo Senhor. Voltando lá em Efésios 5, o versículo 3 fala assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. O versículo 5, sabei pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui os irmãos vão ver isso aí, deve ter visto isso durante a semana, mas eu vou comentar para os irmãos esses adjetivos aqui. Mas a impudicícia, isso aqui está ligado à imoralidade sexual, à fornicação, a sexo antes do casamento. Está ligado à área sexual, à questão da impudicícia. É pecado. Isso é pecado. E toda sorte de impurezas. A impureza que inclui desejos sexuais, inclui luxúria. Toda sorte inclui tudo, não deixa nada de fora. Ou cobiça. O que é cobiça? É o desejo intenso por coisas materiais. Eu quero. E isso é o quê? Avareza. Eu quero mais. Aí vem o versículo 4, nem conversação torpe. O que é torpe? É aquilo que é contrário aos bons costumes, aquilo que é indecente, aquilo que é sem moral, é asqueroso, é nojento. Conversação torpe, aquela conversa fiada, aquilo que não leva a nada. Nem palavras vãs. O que seriam as palavras vãs? Mentiras, falsas. Ou chocarrices. O que seriam chocarrices? É fala jocosa,
é aquele gracejo arrogante, aquela gracinha sem graça, sabe? Fazendo gracinha sem graça o tempo todo. É desrespeito, é brincadeirinhas. Uma vez eu ouvi um irmão comentar uma coisa que eu achei interessante. Quando a pessoa é muito cheia de gracinha, você já reparou que ninguém leva ela a sério? Ela brinca com coisa boba e brinca com coisa séria. O dia que ela fala sério, você nem acredita, porque sempre foi um brincalhão. Isso é chocarrice. Quando os anjos entraram em Sodoma, o que eles falaram para Ló? Sai daqui, vai embora, que nós vamos destruir essa cidade. Aí o Ló vai falar com quem? Com seus genros. Chega nos genros e fala assim, nós temos que ir embora daqui porque o Senhor vai destruir isso aqui. O que os genros deles falam? Qual a reação deles? Eles não saíram porque pensava que o Ló estava brincando. Isso nos leva, eu não estou afirmando, isso nos leva a fazer uma dedução de que Ló provavelmente brincava muito. Brincava até com coisa séria. E quando falaram assim, quando ele falou, vamos embora que Deus vai acabar com isso aqui. Ah, olha o sogrão aí, tá brincando, o sogrão tá zoando. Você viu como é sério isso? E aqui Paulo em Efésios fala, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconveniente. Aí o versículo 5 fala, sabei, pois isso, a palavra vem assim, ó, saiba, preste atenção, escuta, acorda, não esqueça disso, guarde isso no seu interior, saiba isso, sabei, pois isso, 2 pontos. Nenhum incontinente, o que é incontinente? Você já ouviu falar de incontinência urinária? O que é isso? Você não segura, simplesmente sai. Incontinente é o que não se controla. Incontinente é aquele que não tem moderação, que não se satisfaz nunca. Sabe aquela pessoa que não tem fim? Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não tem controle. Isso é uma pessoa incontinente. Nenhum incontinente ou impuro, impuro é aquilo que já foi contaminado. Impuro ou avarento. O avarento é aquele obcecado por adquirir, obcecado por acumular dinheiro. Por isso que a Bíblia fala que é idólatra. Você ama tanto dinheiro, você faz de tudo para ganhar dinheiro, que ele passa a ser o seu Deus. É o mamon. E aí você está idolatrando. Então, oi? Ai, achei que você tivesse falado alguma coisa. Avareza é isso. É você fazer de tudo. Nenhuma dessas situações tem herança no reino. A lista é grande, não é, irmão? Muitos adjetivos. Mas amém, porque está escrito aí, ó. Nós não estamos sendo enganados. Está sendo bem claro para nós. A palavra de Deus está nos ajudando. Nós temos a palavra para nos alertar. Isso, tudo isso aqui, quem vive nisso, quem tem isso como viver, quem tem isso como prática comum no dia a dia, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas graças a Deus que nós temos o sangue, né? Que sempre que for necessário, nós podemos aplicá-lo. Agora, se eu sou um cristão que vive na prática do pecado, se eu sou um cristão que vive pecando, eu tenho dificuldades. Eu tenho 2 problemas, um hoje e um amanhã. Porque nós, os filhos, esses que vivem na prática do pecado, eles sofrem tanto hoje nessa era, quanto na era vindoura. Hoje, o que nós sofremos hoje quando a gente peca? Perda de comunhão. Primeira coisa, você perde a comunhão. Consciência toca a campainha e você fica sem graça de chegar diante de Deus. Já perdeu a comunhão, já tem uma barreira. Você sofre também as consequências do pecado. Se você faz certas coisas, existe uma coisa chamada consequência. Nós podemos sofrer consequências desse pecado. E tem também uma coisa muito ruim, que é a culpa. Que Satanás vai perturbar a sua mente, porque você fez aquilo. Tudo isso nós sofremos quando nós pecamos. Isso agora,
E se nós continuarmos assim, nós teremos uma outra dificuldade no futuro, que é sofrer o quê? A perda do reino. Isso ninguém quer. Então, para isso nós temos o quê? O sangue. Tá? Nós temos o sangue. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de... Ele nos purifica de todo pecado. Fica algum para trás? Não. O sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Você tem que falar esse versículo quando você estiver sendo acusado pelo diabo, tá? Sofrendo culpa. Quando o diabo estiver te culpando porque você fez isso, fez aquilo, você fala assim: eu já pedi perdão. E o sangue dele nos purifica de todo. Não é de alguns. Todo pecado. 1 João 1,9, versículo 9 agora, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar também de toda injustiça. Não é apenas de algumas injustiças. Todas. Essa é a garantia e segurança que você e eu temos. Há algum pecado que o Senhor não possa perdoar? Não. Há alguma injustiça que Deus não possa perdoar? Não. Você crê nisso? Você crê, irmão? Por isso nós não podemos viver debaixo da culpa. Não ande debaixo de condenação. Não ande debaixo de culpa. Romanos 8 fala: nenhuma, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não temos condenação nenhuma que pese sobre nós, porque nós temos o sangue. Eu só preciso aplicar o sangue. E esse sangue que o Senhor derramou lá na cruz, há 2000 anos atrás, ele tem eficácia até hoje, e ele vai ter eficácia até o final da eternidade. Quando que é o final da eternidade? Não tem. Não tem. Ele até a eternidade futura. Ele tem eficácia também, sabe para onde? Para a eternidade passada. É da cruz para frente só não, é da cruz para trás e da cruz para frente. Tá? O sangue do Senhor tem eficácia eterna. Eu acho interessante, tem uma figura na palavra de Deus que é muito linda nessa questão, que é a novilha vermelha. Os irmãos já devem conhecer, eu vou compartilhar rapidinho para os irmãos. A novilha vermelha é lá de Números 19. Essa figura da novilha representa a morte vicária do Senhor pelos nossos pecados. E em Números 19, o fato de ter sido uma novilha indica algo muito especial. Por quê? Porque ela não foi usada para atender uma necessidade naquele momento apenas. Ela foi usada para atender uma necessidade futura, a novilha vermelha. E isso é significativo. Números 19, versículo 2, fala assim: esta é uma prescrição da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Olha que interessante, o Senhor mandou trazer uma novilha. Ele não pediu para trazer um touro. Ele não pediu para trazer um boi. Ele não pediu para trazer um bode. Nós lemos aqui da consagração, era um carneiro, 2 bodes. Então você olha isso e fala: puxa, o Senhor não pediu um bode, um cabrito, um boi, um touro. O que ele pede aqui? Novilha. Novilha é do sexo feminino. É uma fêmea. Por quê? Macho significa tudo que está relacionado com o testemunho e a verdade. E a fêmea significa aquilo que está relacionado com a experiência da vida. A experiência de Abraão fala da justificação pela fé. A experiência de Sara fala da obediência. Justificação pela fé é algo objetivo, tem a ver com verdade e testemunho. Agora, a obediência é subjetiva. Ela tem a ver com vida e com experiência. Você olha a palavra, por toda a Bíblia, a igreja ela é simbolizada pelo gênero feminino.
Igreja não é a noiva, feminino. Isso porque ela é subjetiva e tem relacionamento em o Senhor trabalhar no homem. A novilha representa um operar subjetivo de Deus no homem. E o que aconteceu com essa novilha? Em Números 19, deixa eu abrir aqui. Números 19, versículo 3 e 4, fala assim: entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Você vai imolar e pegar do sangue e aspergir 7 vezes na frente da congregação. Isso significa que era para Deus. Esse aspergir no sangue para frente da congregação era para Deus, para a redenção do pecado, tá? O versículo 5 diz: à vista dele será queimada a novilha. Aí vem o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. Olha só o passo a passo. O versículo 19. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Olha só, enquanto a novilha era queimada, o sacerdote lançava um pau de cedro, um isopo, um estofo carmesim no meio do fogo, jogava tudo ali. A Bíblia tem umas narrativas interessantes, né? Por que isso? O que é isso? O que representa o pau de cedro e o isopo? Quando você vai em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, quando Salomão, com a sua sabedoria, discorria sobre todos os animais, todas as criações, diz assim: discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Então, Salomão discorreu de todas as plantas. Pau de cedro e isopo, irmãos, representam todas as plantas. Ou seja, do cedro até o isopo representa todo o mundo. Quando lançou dentro do fogo o pau de cedro e o isopo, sabe o que estava lançando ali? Todos nós. Todo o mundo. E aí também tem o carmesim, né? Que ele fala aqui, o versículo 5 que eu li agora, fala assim: estofo carmesim. O que representa o carmesim? Representa os nossos pecados. Isaías 1,18 fala: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Pau de cedro, isopo e o estofo carmesim significa todos nós, significa todos os nossos pecados que foram lançados para dentro do fogo enquanto a novilha vermelha era queimada. Representa todos os nossos pecados do mundo inteiro. Tudo foi lançado ali, tudo foi queimado. Isso é o que, irmãos? É uma figura do quê? Da cruz. Isso é uma figura da cruz de Cristo. Quando você vai em Colossenses 2, a partir do versículo 13, fala assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que ele fez? Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Tudo que constava de dívida, de acusação contra você, o Senhor removeu e encravou isso aonde? Na cruz. Não tem mais nenhuma condenação, nenhuma dívida
que possa ser cobrada de nós. E o versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Que jeito que ele expôs ao desprezo? Triunfando deles na cruz. A cruz é o triunfo de Cristo. Jogar espau de cedro e sopo, estofo carmesim, naquele fogo que queimava a ovelha vermelha, era a mesma coisa que Cristo encravar tudo que tinha contra nós na cruz. E expor tudo ao desprezo. Os principados e potestades. E ele triunfou deles aonde? Na cruz. E aí que é interessante, perdoou tantos os seus pecados do passado, como os do presente, como também os que você ainda vai cometer. Você ainda vai cometer, mas o Senhor tem o sangue dele tem a mesma eficácia. Ele perdoa os pecados que você sente que precisa de perdão, até mesmo aquele pecado que você não sente que precisa de perdão, até esse, ele tem eficácia e poder de perdão, tá? Nada, por isso que nós lemos aqui, perdoar todo o pecado, toda injustiça. Você crê nisso, irmãos? Voltando lá na novilha vermelha, lá em Números, versículo 9, fala assim: depois que queimava essa novilha, com pau de cedro, sopo, estofo carmesim, queimava ela, o que fazia com ela? 19:9, um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Por isso que a novilha vermelha é tão diferente. Por quê? Todos os animais que eram mortos perdoavam os seus pecados e pronto. Se você pecasse de novo amanhã, você precisava trazer outro animal para sacrificar. A novilha vermelha, ao ser morta, as suas cinzas eram guardadas num lugar limpo, fora do arraial. E aí o que acontecia? Quando alguém pecasse, pegava-se água, jogava aquela cinza e aspergia. Irmãos, essa figura é a coisa mais linda que eu vi, de que eu vi esse detalhe na palavra. Falei, puxa, é o único animal que morre só uma vez. Não precisa matar outra novilha vermelha. Por isso que é a figura perfeita de Cristo. A novilha vermelha morria e pronto, as suas cinzas eram guardadas, para que daqui 5 dias, se alguém pecasse, pega a cinza lá da novilha, mistura com água e vamos aspergir a água. Se algum israelita tocasse em alguma coisa imunda, impura, e ficasse imundo diante de Deus, a pessoa limpa, pegava as cinzas, misturava na água purificadora, e aspergia sobre aquela pessoa imunda. Olha aí, você vê o versículo 13. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Por que ela será eliminada? Aí vem a resposta. Porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a imundícia. Se a água é aspergida, ele deixa de ser impuro. Então, quando você vê essa figura aqui, a cinza da novilha era para ser utilizada para remover a imundícia. Que imundícia é essa? As do futuro. Porque as do presente até o momento, quando jogava o sangue no rumo da tenda da congregação, já purificava. Mas aí passava ali um mês, você ia fazer outra bobagem, não precisava matar outra novilha vermelha. Pegava-se a água, a cinza e aspergia. As cinzas da novilha eram usadas posteriormente. Não era para os pecados do passado, mas para as transgressões futuras. Essa é a redenção que o Senhor praticou por nós na cruz. Que Ele realizou na cruz. Ele perdoa para trás, Ele perdoa agora
e Ele perdoa para frente. As cinzas estão aí, ou seja, o sangue. É só aspergir, é só usar, é só aplicar. Por isso, irmãos, que não há necessidade de realizar uma outra obra de redenção. Não tem necessidade do Senhor morrer uma segunda vez. A redenção já realizou tudo. E essa novilha, as cinzas da novilha, ela tipifica essa eficácia eterna da morte do Senhor. É imutável, incorruptível e você pode aplicá-la a qualquer momento. Faça uso e não viva debaixo de condenação. Tá, irmãos? Não viva debaixo de culpa. Se consagre e entregue ao Senhor. Você pode. Você pode. Porque você tem o sangue que te capacita para tudo isso aí. A morte do Senhor resolveu todos os nossos problemas. Amém. Eu vou terminar por aqui. Assim tem que ser o andar de um filho. É um filho que o Senhor ama. É o andar na presença dEle. Você não tem motivos para não andar na presença dEle. Você tem todos os meios. Foram doadas toda sorte de bênção espiritual para você e para mim. Que o Senhor nos ajude, nos dê fé e realidade para alcançar isso. Vou fazer uma oração. Feche os olhos, irmãos, para a gente orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua morte. Morte eterna, que resolveu os nossos pecados do passado, resolve os pecados do presente e sempre vai resolver os pecados do futuro. Nós temos essa garantia. Nós temos essa obra eterna que nada pode desfazer. O Senhor é aquela novilha que morreu por nós. Uma novilha um dia morreu, o Senhor veio e cumpriu essa realidade na cruz. O Senhor possa nos guardar de viver debaixo de culpa. O Senhor possa nos guardar de viver debaixo de condenação. Nós não queremos viver assim. O Senhor nos ajude a viver uma vida sem pecado. Porque a vida de Deus não peca. E é possível para nós vivermos uma vida assim. Mas se porventura nós viermos a falhar, o Senhor nos ajuda a aplicar o sangue e prosseguir. E não ficar debaixo de condenação e culpa. Esse sangue do Senhor tem eficácia eterna. E nós sabemos que muitos filhos não conseguem avançar por causa dos pecados. Porque não conhecem a eficácia da sua morte, porque não conhecem a eficácia do seu perdão, porque não toca e não tocou no poder do seu amor. Por isso vivem uma vida de acusação, uma vida miserável, uma vida sem realidade, uma vida que não expressa a vida que tem. Senhor, que essa não seja a nossa situação. Pelo contrário, nos dá um viver cheios do Espírito, um viver cheios de ousadia, para que essa vida seja manifestada a esse mundo terrível que nós estamos. Que o nosso viver possa impactar outros à nossa volta. Não só o nosso falar, mas o nosso viver. Que o nosso testemunho seja forte, um testemunho santo, um testemunho de quem de fato largou tudo e separou para Ti. Nós temos esse direito e nós queremos usufruir disso. Muito obrigado, Senhor, pelo falar do Senhor. Obrigado por Tua palavra. Nós Te amamos. Ganha-nos mais para Ti. Jesus é o Senhor. Amém.